Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, nessa tarde, nesse dia, nesta manhã, que Deus possa falar ao teu coração da melhor maneira possível. A gente sempre, eu sempre começo o programa com o momento da oração, a gente sempre que direciona tudo na presença de Deus. O nosso propósito aqui é que a palavra de Deus seja pregada, que a palavra de Deus seja anunciada. Então vamos para o momento da oração para dar início ao programa. Amado Deus, amado Pai, diante de Ti, Pai, coloca essa programação, coloca tudo que for feito aqui, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê entendimento, para que eu possa ministrar a Tua poderosa palavra, Pai. Me dê sabedoria, como eu disse, me dê discernimento para poder ministrar a Tua palavra. Coloco também aí diante de Ti, Pai, esse estúdio, coloco aqui as empresas, os empresários, os anunciantes, que Deus continue abençoando a todos, ó Pai, todas essas empresas, todas essas pessoas, ó Pai, a qual tem nos abençoado, que Tu continue prosperando a todas as empresas, a qual anuncia conosco aqui, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. A gente sempre bota um louvor, para a abertura do programa, nós vamos botar um louvor abençoado da parte de Deus, e daqui a pouco eu trago uma palavra abençoada, para tua casa, para tua família. Fique sentado aí, não sai do sofá, não sai da telinha, que daqui a pouco eu trago uma poderosa palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos, botar esse louvor, da parte de Deus, daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça.
teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do teu querer, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita, que ninguém pode tirar. Yeah, yeah. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Oh, oh, oh. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus, Eu sempre trago uma palavra, toda semana eu venho aqui e trago uma palavra abençoada, e hoje eu trago uma palavra no livro, de 1 São João, capítulo 3. Primeira epístola do apóstolo Paulo, São João, capítulo 3. Os filhos de Deus, Você que tem dúvida desta palavra, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3. Os filhos de Deus. Olha o que diz essa palavra: vede com que grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabemos que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Pois esta é a mensagem que dele ouvimos, e desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e por causa que matou, porque as suas obras eram má, e do seu irmão justas. Então, o que Deus aqui, através desta palavra do livro de São João, capítulo 3, fala para mim e para você? Existem os filhos de Deus e os filhos das trevas. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isso é bíblico, está escrito aqui. Eu não estou aqui trazendo um discurso, uma palavra criada, uma teologia humana. Isso aqui é a palavra de Deus sendo ministrada, a poderosa palavra de Deus. Você que está me vendo aí, ouvindo essa programação, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3. Os filhos de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que existem dois tipos de Deus, existem dois tipos de filho: os filhos de Deus e os que servem às trevas. Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que não buscam Deus. Então olha o que ele diz: vede com que grande caridade quem tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha, vede com que grande caridade nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos.
E qualquer que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, olha bem, qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabes que ele se manifestou para tirar os pecados, para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui a palavra de Deus diz que quem é de Deus pratica justiça. Quem é de Deus gosta do que é certo. Quem é de Deus anda em caminho reto, não anda em coisa errada. Olha o que ele diz, ó, filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. O que é o pecado? É tudo aquilo que transgride a lei, tudo aquilo que o homem faz que transgride os mandamentos de Deus. Por isso que ele diz aqui, filhinho, olha que ele diz, filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E ele diz aqui no versículo, olha o que ele diz no versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso que existe uma guerra espiritual entre luz e trevas, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Por isso que existe um combate, os filhos de Deus e os filhos das trevas, os filhos de Deus e os que servem ao inimigo. Então, aqui dentro dessa palavra, Deus ele fala através dessa palavra para mim e para você a importância de nós buscarmos sermos filhos de Deus, praticarmos o que é certo, praticarmos o que é verdadeiro, praticar o que é justo, o que é puro, o que é limpo, o que é íntegro, o que é reto, porque ele diz aqui, ó, no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, o filho do maligno. Então, aqui ele diz que existem dois tipos de classe, porque todos nós, e antes de aceitar Jesus, nós somos criaturas. Todos nós somos criaturas. Nós só se tornamos filhos de Deus depois que aceitamos Jesus como Salvador. Por isso que ele diz aqui, esse versículo 9, ó, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama o seu irmão, não ama seu irmão, e não é de Deus. Olha que palavra forte. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha que palavra forte. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então Deus aqui ele deixou uma ordem. Vamos nos amar uns aos outros, mas sabemos que nem todo mundo tem essa mesma visão. Nós vivemos num mundo que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir, né? Cada um busca sua própria forma de visão, de ver a vida. E aqui no versículo 12 ele diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, porque as suas obras... Olha que diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras era má e do seu irmão justa. Então, aqui, através dessa palavra, Deus fala para mim e para você da importância de nós buscarmos sermos filhos de Deus. Olha que palavra linda aqui no versículo 3, ó. Vede com que grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí tem pessoas que pensam assim, mas como que eu vou ser chamado filho de Deus? Todos nós, quando nascemos, tem pessoas que falam, eu sou filho de Deus, amém, é bom você profetizar isso, mas todos nós somos criaturas, nós só somos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Todos nós nascemos criaturas, nós só somos conhecidos diante de Deus como filhos quando nós reconhecemos Jesus como Salvador e o Senhor Jesus como remissão dos nossos pecados. Aí Deus nos recebe como filhos do Deus Todo-Poderoso. Então até todos são chamados
né, como criaturas, né, não foram criados, mas são criaturas. Depois que aceita Jesus, se tornam filhos do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz aqui, ó, vede com que grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E ele diz aqui, e qualquer que nele tenha esperança, purifica a si mesmo, também como ele é puro. Então, a importância dessa palavra aqui, da importância da gente procurar ser filho de Deus. Aí você está me perguntando, mas como, irmão evangelista, como que eu posso ser filho de Deus? Como que eu posso ser considerado um filho de Deus? Quando você reconhece Jesus na sua vida, quando você reconhece que Jesus é o Senhor da tua vida, quando você se batiza nas águas, quando você reconhece Jesus como Salvador, ali seu nome é escrito no livro da vida, ali você recebe, né, passa pelas águas batinais, pelas águas, né, purificadas ali do batismo, e ali seu nome é escrito no livro da vida, e ali você se torna filho de Deus, filho amado e escolhido por Deus. Então, porque no ditado popular todo mundo fala assim, eu sou filho de Deus, amém, é bom a gente profetizar isso desde a hora que a gente nasce, mas a gente só se tornamos filhos quando nós reconhecemos Jesus e aceitamos Jesus como Salvador. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem tem que crer em Jesus para que possa ser salvo. Sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há reconhecimento, só há um reconhecimento, Jesus Cristo. Quando reconhecemos Jesus como Salvador, Ele nos recebe como Filho e nos leva diante de Deus, porque só há um intercessor diante do homem e de Deus, só Jesus Cristo. Não há outro intercedor, não há outra intercessão na terra diante de Deus a não ser Jesus Cristo. Só Ele pode interceder por mim e por você. Sabemos que vivemos num mundo que cada um tem uma forma de pensar, eu respeito a forma de pensar de cada um, eu estou aqui para querer, mexer com ninguém, eu respeito a opinião de cada um, eu respeito a cada pessoa que tem sua forma de pensar, mas eu trago aqui Bíblia, eu trago aqui a palavra de Deus, eu não trago aqui um discurso, uma teologia. Você tem dúvida desta palavra, você pode ler aí na tua casa, aí onde você está, ou no celular. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, os filhos de Deus. Aqui ele diz que para nós sermos filhos, nós temos que reconhecer Jesus como Salvador. Porque eu sempre falo, falar de Deus todo mundo fala, pregar a palavra de Deus todo mundo prega, mas nós temos que pregar o que está escrito aqui, pregar o que está dentro da palavra, porque o que passa disso aqui, se você não pregar o que está escrito aqui, você está pregando heresia, mandamentos de homem constituído para o homem. Nós temos que pregar o que está dentro da palavra, pregarmos o que está escrito dentro da Bíblia. Por isso que Jesus disse que aquele que tem a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Porque a gente vivemos num mundo, que todo mundo, como que eu posso dizer, todo mundo quer falar de Deus, mas nós temos que pregar a palavra de Deus, o que está escrito aqui. Nós não podemos trazer discurso, discurso humano. Nós temos que trazer a palavra como respaldo, porque o que tem validade é o que está escrito aqui. Eu posso aqui falar qualquer coisa, mas o que tem validade é o que está escrito aqui. E é exatamente por esta palavra aqui que um dia eu vou prestar conta. Um dia eu vou prestar conta desta palavra que eu estou falando diante de Deus. Então, eu tenho que pregar o que está escrito aqui. Porque naquele grande dia, no dia do juízo final, a palavra de Deus diz que todos nós vamos prestar conta diante de Deus pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Então, por isso que quando eu faço aqui o programa, você pode ver que todos os meus programas eu trago a palavra de Deus, eu trago a Bíblia como respaldo, eu trago a Bíblia como instrumento. Eu não trago aqui nenhuma outra leitura a não ser a palavra. Eu sempre ministro dentro da palavra, para que não tenha dúvida daquilo que está sendo falado. Porque se a pessoa falar que está com dúvida, eu sempre falo, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, eu trago o respaldo da palavra. Por quê? Não tem outro argumento. O argumento é a palavra de Deus. Aqui é a palavra. Não tem mais o que colocar e nem tirar. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui, através dessa palavra, ele dá dois tipos de filhos, os filhos de Deus
e os filhos das trevas. O que é ser filho de Deus? Aquele que procura andar na luz. O que é os filhos das trevas? Aquele que prefere andar em coisa errada, andar em trevas, andar em escuridão, andar em caminhos tortuosos. Aquele que não busca a presença de Deus. Então ele anda em trevas, ele anda em caminhos tortuosos, anda em vício, anda em coisas que não agrada a Deus. Mas você, quando se torna filho de Deus, você procura luz, procura as coisas boas, procura andar em caminhos retos. Por isso que ele diz que existe dois tipos. Os filhos, aqui no versículo, olha que palavra forte, no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos das trevas, os filhos do diabo. Então, ele aqui dá dois tipos de padrão de pessoas, os que servem a Deus e os que servem a Satanás, os que servem a luz e os que servem às trevas. Então, Deus nos chama para servir a luz, Deus nos chama para andar na luz, e que você, eu não sei qual caminho você tem andado, eu não sei qual tipo de lugar que você tem frequentado, mas Deus te chama para você frequentar a luz. Sabemos que vivemos num mundo que a gente pode às vezes ir nos lugares, frequentar os lugares, mas que você possa ser a luz de Deus aonde você entra, que você possa ser a luz de Deus aonde você bota os teus pés, que você possa ser a luz de Deus aonde você bota a tua mão, que você possa ser referência de Deus aonde você entra, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus resplandecem nas trevas. Olha que palavra linda, os filhos de Deus resplandecem nas trevas. O que é isso? Você chega à escuridão, mas a luz de Deus vai clarear tudo, porque você carrega a presença e a luz de Deus na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos entender, muitas pessoas, todo mundo quer ser filho de Deus, mas para sermos filhos, temos que aceitar Jesus como Salvador. Para sermos filhos de Deus, nós temos que reconhecer que Jesus é o Senhor e nos batizar, buscar a presença de Deus, buscar comunhão com Jesus. Aí nós somos chamados filhos de Deus. Por isso que ele diz aqui no versículo 3, vede com que grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, aqui dentro desta palavra, Deus fala para mim e para você, que quando a gente reconhece Jesus, Ele nos dá a autoridade e o poder de sermos chamados filhos do Deus Todo-Poderoso. Todos nós, como eu disse, quando nascemos, nós nascemos como criatura. Nós só se tornamos filho quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Você pode às vezes não concordar comigo, você pode às vezes pensar de outra maneira, você pode às vezes desconcordar. Respeito, como eu disse, eu respeito a opinião de cada um, respeito a religião de cada um, a doutrina que cada um segue. Eu não estou aqui querendo mexer com ninguém, eu trago aqui a palavra de Deus. Eu trago aqui o que está escrito, porque pela mesma palavra que eu estou ministrando aqui, um dia eu vou prestar conta dela. Eu sou consciente disso, que do mesmo jeito que eu estou falando aqui, desta palavra, um dia eu vou prestar conta do que estou falando aqui. Então, eu creio que o que eu estou falando aqui está escrito, é a palavra de Deus. Eu não trago aqui, como eu disse, eu não trago aqui uma teologia de homem, eu não trago um discurso, eu trago a palavra. Eu sempre trago a palavra de Deus, eu sempre trago a Bíblia, porque ela é a verdade. O que passa disso é heresia, o que passa disso é mandamento de homem, conversa de homem, doutrina de homem, a qual foi constituído. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que pregar a verdade, porque a Bíblia diz que um dia todos nós vamos prestar conta por esta palavra. Todos nós um dia vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos, falamos, pronunciamos por esta palavra. Então, que você nesse momento, você que se encontra aí na tua casa, você que se encontra nesse momento no seu aposento, que você possa refletir sobre esta palavra, que você possa meditar sobre esta palavra. Muitas pessoas querem, buscam a presença de Deus. Amém. Todos nós temos que buscar todo dia a presença de Deus, mas para ser filho de Deus, só há um caminho, só há uma solução. Só através de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna, que é Jesus Cristo. Olha que palavra.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Então, Deus já deixou uma ordenança, né? Que Deus ele amou o mundo e enviou seu Filho, Jesus, para que possamos ser chamados filhos de Deus, né? Aqui nessa terra e naquele grande dia a qual nós vamos comparecer diante ao tribunal de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra às vezes é uma palavra um pouco forte, é uma palavra às vezes que não gostamos, né, de ouvir, no sentido, pensamos até que, né, Deus ele nos despreza, mas não, é uma palavra de correção, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de renovo, é uma palavra de força, porque Deus ama todos, Deus ele está com a mão estendida sobre todos, Deus não faz exceção de pessoas, Deus não é Deus de discriminar ninguém, Deus é um Deus de amor, de misericórdia, Ele ama a todos. A palavra de Deus diz que nós não somos consumidos pela graça e pela misericórdia de Deus. Esse mundo ele está de pé ainda pela graça e pela misericórdia de Deus, porque nós vivemos num mundo de tanta maldade, de tanta violência, de tanta desigualdade, de tanta coisa errada, mas Deus ele está com a mão estendida para mim, para você, para tua casa, para tua família, né? Por isso que Jesus não veio ainda, porque Ele está com a mão estendida, querendo que a humanidade reconheça Ele como soberano, reconheça Ele como Salvador. Então, que você, através dessa palavra, você possa meditar. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, os filhos de Deus, né? Muitas pessoas, né? Como eu disse, muitas pessoas têm o desejo, a vontade de ser filho de Deus, mas para ser filho, tem que reconhecer Jesus como Salvador. Por isso que ele diz aqui, ó, filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto os filhos de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E ele diz aqui no versículo, olha que lindo, no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos das trevas. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, a Bíblia diz aqui que nós temos que procurar amar uns aos outros, né? A gente sabe que a gente não agrada a todo mundo, né? Eu creio também que eu não agrado a todo mundo, nem Jesus agradou a todo mundo, eu creio também que eu não agrado a todo mundo, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas o importante é eu agradar a Deus. Eu agradando a Deus, eu já fico grato, porque eu sempre falo, né, a gente tem que fazer as coisas para agradar primeiramente ao Senhor. E aqueles que amam a palavra de Deus. Eu creio que aquele que ama a palavra de Deus, ama a verdade, ama a justiça. Então, o importante é a gente sempre buscar, né, ler a Bíblia. Eu sempre procuro meditar na palavra de Deus, né, eu sempre procuro ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de ler a palavra, né? A gente tem que meditar. Eu sempre, quando eu posso, eu medito na palavra, eu oro, eu busco discernimento, para que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha ser direcionado pelo Espírito Santo, que eu venha ser direcionado, né, pela palavra de Deus. E Deus hoje fala para você aí na tua casa, onde você se encontra. Deus ele quer mudar a tua vida, Deus ele quer mudar a tua história, Deus ele quer trazer, né, algo novo para você. E nesse momento, né, Ele quer que você reconheça o Filho dele, Jesus Cristo, como Salvador. Nós sabemos, né, eu sei que há uma luta espiritual muito grande, né, há uma luta entre Deus e os demônios, entre as entidades das trevas. Existe uma guerra espiritual entre céu e terra para que você não reconheça Jesus como Salvador, né? O inimigo tem fúria, ele não quer que ninguém reconheça Jesus como Salvador, mas esta palavra é para chegar aí aonde você se encontra nesse momento, seja através do YouTube, seja através da televisão, que você possa reconhecer Jesus como Salvador e pegar esta palavra e receber, e Deus ali escrever o seu nome no livro da vida e você ser reconhecido como homem e mulher, filhos do Deus Todo-Poderoso, né? O programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Agradecer aqui as empresas, como eu disse, os anunciantes, que Deus possa continuar abençoando a todos, né? O programa, como eu disse, está se findando, né? Vamos para o término do programa com o momento da oração. Que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada um da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o momento da oração, para o término do programa. Amado Deus, amado Pai, a sua palavra, Pai, foi ministrada, foi pregada, Senhor. Venha falar
da melhor maneira possível, Senhor, no coração desse homem, desta mulher, desse jovem, que aonde chegar esta palavra, Senhor, que vidas possam ser impactadas, que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser libertas, porque poder é na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Não há nada encoberto diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Senhor, fala no coração de cada um, Senhor. Abençoa, né? Abençoa, Pai, cada vida, cada pessoa. Entra com a tua mão poderosa, Pai, liberta através do teu Espírito. Repreenda, Pai, todo mal, toda maldição, toda palavra ao contrário, todo espírito maligno, espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito ao contrário, espírito da falência, espírito do medo, que o Senhor venha libertar essas vidas, Senhor, e venha trazer liberdade, venha trazer libertação, restauração, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Fique na paz, uma semana abençoada, uma semana próspera a todos, em nome de Jesus. Amém.